Alerta Vermelho. Capítulo 31. O método Katyn. Em abril de 1940, no começo da Segunda Guerra Mundial, um oficial soviético da NKVD, a precursora da KGB e da FSB, estacionado na Bielorrússia chamado Vasily Mikhailovich Blokhin, foi escalado para a tarefa de executar a maior quantidade possível de prisioneiros de guerra poloneses que conseguisse. Para executar a missão de modo eficaz e sem chamar a atenção dos prisioneiros para o destino que teriam, ele mandou construir um pequeno barracão no campo de prisioneiros de guerra. A construção tinha uma porta de entrada e uma porta de saída, e era cercada por sacos de areia. Prisioneiros eram levados para dentro do barracão e obrigados a ajoelhar. Blokhin então apontava a pistola para a parte de trás da cabeça da vítima e puxava o gatilho. O corpo era arrastado para fora pela porta de saída e colocado em um caminhão. Quando ficava cheio, o veículo era levado para uma floresta, onde os cadáveres eram lançados em uma cova coletiva. Blokhin era bom no que fazia. Notívago trabalhava incansavelmente desde o pôr do sol até o amanhecer. No início da missão, ele usava o revólver padrão do exército soviético, mas depois mudou para uma Walther PPK de fabricação alemã. Essa arma tinha menos recuo e não machucava tanto a mão. Em 28 dias, dentre os quais só tirou folga nos feriados de maio, ele assassinou cerca de 7.000 prisioneiros poloneses. Carrasco prolífico, ele era contudo apenas um na ampla campanha soviética dirigida por Stalin, que levou ao massacre de 22.000 soldados e oficiais poloneses. A grande maioria desses homens foi morta na floresta de Katyn. Quando a guerra acabou e as covas coletivas foram descobertas, os soviéticos acusaram os alemães de serem os responsáveis pela atrocidade. O mundo sabia dos crimes terríveis e inimagináveis cometidos pelos alemães durante a guerra, de maneira que essa mentira era totalmente plausível. Para sustentá-la, os soviéticos forjaram provas, apresentaram relatórios oficiais e repetiram suas acusações tantas vezes em tantos lugares, inclusive no famoso Tribunal de Nuremberg, que sua versão dos fatos se tornou inquestionável. Somente décadas mais tarde, no início dos anos 1990, quando a União Soviética estava prestes a desmoronar e não tinha mais condições para manter o acobertamento, os soviéticos admitiram a verdade do que acontecera na floresta de Katyn. Seria de esperar que, no acender das luzes do século XXI, o governo russo não mais repetisse esse tipo de comportamento. Entretanto, ao assumir o poder em 2000, Vladimir Putin, em vez de desmontar essa máquina de mentiras, armações e falsidades, modificou-a e a tornou ainda mais poderosa. O assassinato de Sergei Magnitsky se tornaria o exemplo central dessa política, e nós tínhamos a oportunidade única de ver em detalhes como funcionava cada polia e pistão dessa engrenagem. Na madrugada de 17 de novembro de 2009, horas antes de o sol nascer, a mãe de Sergei, Natália, fez sua viagem semanal ao centro de detenção Butyrka, a fim de lhe entregar uma remessa contendo alimentos e remédios para o filho. Às 5h30, juntou-se a um grupo de parentes de outros prisioneiros em uma pequena entrada lateral. Chegaram cedo porque a prisão só aceitava receber encomendas para prisioneiros entre as 9 e as 11 da manhã das terças-feiras. Se Natália perdesse aquela janela de horário, teria que esperar até a semana seguinte. Como a maioria dos detentos não podia viver sem essas remessas, Natália nunca se atrasava. A fila andava devagar naquela manhã. Natália se acotovelava junto com os mais ou menos 50 outros parentes de detentos no estreito e úmido corredor que levava ao balcão onde 2 agentes penitenciárias recebiam os pacotes. Às 9h40, finalmente chegou sua vez. Ela entregou à agente um formulário contendo a lista dos itens que estava levando. A mulher examinou o formulário e balançou a cabeça com arrogância. Esse prisioneiro não está mais nesta unidade. Ele foi transferido para Matroskaya Tichina ontem à noite. Para o hospital de lá? Perguntou Natália, nervosa. Dada a aparência debilitada de Sergei na audiência no tribunal alguns dias antes, ela estava preocupada com seu estado de saúde e torcia para que ele não tivesse sofrido algum tipo de emergência médica. Não sei, respondeu a agente, com severidade. Natália enfiou o pacote embaixo do braço e foi embora correndo. Pegou o metrô e chegou ao balcão de recebimento de pacotes do presídio Matroskaya Tichina às 10h30. Por sorte, havia apenas 3 pessoas na fila. Quando chegou ao balcão, ela disse à atendente: "Fui informada de que meu filho, Sergei Magnitsky, está aqui." Sem olhar para o livro de registros ou digitar o nome dele em um computador, a agente respondeu: "Sim, ele foi transferido para cá ontem à noite em péssimo estado." Natália entrou em pânico. "Ele está bem? O que aconteceu com ele?" A atendente levou alguns segundos para responder. "Creio que não. Ele morreu às 9 horas da noite de ontem." Natália emitiu um grito agudo. "Quê? O que aconteceu?" "Morreu de necrose pancreática, ruptura da membrana abdominal e síndrome do choque tóxico", disse a agente sem alterar o tom de voz. "Sinto muito por sua perda." Natália começou a tremer, mas não conseguia mexer os pés. Ao ouvir a notícia, procurou se apoiar no balcão. Tinha os olhos cheios de lágrimas. "Senhora, por favor, afaste-se para o lado. Preciso atender a próxima pessoa da fila", disse a agente com frieza. Natália não conseguia nem mesmo olhar para ela. "Você precisa se afastar", repetiu a mulher, apontando para uma cadeira de plástico duro encostada na parede. Natália seguiu na direção indicada e se arrastou até a cadeira, as outras pessoas observando, sem saber direito o que fazer. Natália então desabou na cadeira e caiu no choro. Após alguns minutos, se recompôs apenas o suficiente para ligar para o advogado, Dmitri, cujo escritório ficava ali perto. Quando ele chegou, 15 minutos depois, Natália já não estava mais em condições de falar. Ele tomou o controle da situação e pediu para falar com o médico plantonista. Passaram-se alguns minutos até que apareceu um homem de jaleco, que repetiu a causa da morte e informou que o corpo de Sergei havia sido transferido para o necrotério número 11. Se quisessem saber mais alguma coisa, deveriam ir até lá. Naquela manhã, meu telefone tocou às 7h45, 10h45 no horário de Moscou. Atendi e era Eduard, falando muito rápido em russo. Passei o fone para Helena. Ela ouviu, sua respiração ficou ofegante, seus olhos se encheram de lágrimas, e então começou a gritar. Não em russo, não em inglês, mas um urro primal. Nunca tinha ouvido ninguém emitir um som como aquele. Quando ela me contou que Sergei tinha morrido, pulei da cama e fiquei andando em círculos como um animal enjaulado. Essa morte estava tão além do que eu poderia esperar nos meus piores pesadelos que simplesmente não tinha ideia de como lidar com isso.
A dor que senti era física, como se alguém estivesse enfiando uma faca na minha barriga. Depois de alguns minutos respirando com dificuldade, andando de um lado para outro e tentando reprimir as lágrimas, me recompus o suficiente para fazer algumas ligações. A primeira foi para Vladimir. Ele sempre sabia o que fazer, o que dizer, quem procurar, mas não daquela vez. Depois que lhe dei a notícia, só ouvi silêncio do outro lado da linha. Ele não tinha nada a dizer. Passados alguns segundos, falou num sussurro quase inaudível. Bill, isso é terrível. Sem tomar banho, vesti calça e camisa, corri para a porta, saí e peguei um táxi para o escritório. Fui o primeiro a chegar, mas em 20 minutos, toda a equipe já estava lá, descabelada, desgrenhada e consternada. Nas grandes crises, o que é feito nas primeiras horas define tudo o que acontecerá depois. Rapidamente rascunhamos um release em inglês e em russo. Incluímos um documento de 40 páginas escrito à mão que Sergei preparara detalhando sua tortura, a privação de cuidados médicos e a intensa provação a qual as autoridades prisionais o haviam submetido. Apertamos o botão enviar, torcendo e rezando para que dessa vez as pessoas se importassem. E dessa vez todo mundo se importou. A maioria dos principais jornais repercutiu a notícia e tentou obter por telefone comentários das autoridades russas. A assessora de imprensa do Ministério do Interior era uma loira roliça de pouco mais de 40 anos chamada Irina Dudukina. Depois de receber as primeiras ligações, divulgou uma nota com a versão dos fatos pela ótica do Ministério do Interior. De acordo com ela, Sergei não tinha morrido de necrose pancreática e síndrome do choque tóxico, como a atendente na prisão informara, mas de insuficiência cardíaca, sem sinais de violência. Mais tarde, naquele mesmo dia, Dudukina foi ainda mais longe, postando no site do Ministério do Interior uma declaração oficial. Não há nenhuma petição de Magnitsky concernente à sua saúde nos autos do seu processo criminal. Sua morte foi um choque para os investigadores. Era uma mentira deslavada. Não apenas havia muitas petições em seu processo, como também havia recusas específicas do Major Silchenko e outros oficiais graduados negando-lhe qualquer cuidado médico. Dudukina também mentiu quanto à hora e ao local da morte de Sergei. Ela afirmou que Sergei tinha morrido às 21h50 em uma cama da enfermaria do presídio Matroskaya Tichina enquanto os médicos tentavam ressuscitá-lo. Isso contradizia totalmente o médico civil, o primeiro a chegar à cena, que afirmara que Sergei morrera por volta das 9 da noite no chão de uma solitária. Eu não conhecia a mãe nem a esposa de Sergei. Meu contato sempre fora diretamente com ele, ou depois de sua prisão, com seu advogado, mas agora sua família e eu estávamos em vias de nos tornarmos intimamente ligados para sempre. Fiz minha primeira ligação para a mãe dele, Natália, em 17 de novembro. Vadim traduziu. Eu queria não apenas expressar minhas mais profundas condolências, como também lhe dizer que me sentia responsável pelo que acontecera ao filho dela e que ela não estava sozinha. Até hoje considero essa conversa uma das mais difíceis que tive na vida. Natália estava inconsolável. Sergei era seu único filho e significava tudo para ela. Sempre que começava a falar, ela caía no choro. Eu não tinha intenção de lhe causar ainda mais dor, mas queria que ela soubesse que assumiria o posto de Sergei e cuidaria dela e de sua família. Mais importante, precisava lhe dizer que eu faria o possível e o impossível para que as pessoas que torturaram e mataram Sergei fossem julgadas, e eu não descansaria até que isso acontecesse. Infelizmente, eu não poderia estar em Moscou para ajudá-las. A família de Sergei teria que enfrentar por conta própria as decorrências terríveis da sua morte. No dia seguinte, a família requisitou que um patologista independente acompanhasse a autópsia oficial, mas o procurador imediatamente negou o pedido. Todos os nossos patologistas são igualmente independentes. 2 dias depois, Natália pediu que o corpo de Sergei fosse liberado para que a família pudesse providenciar sua própria autópsia. Mas o pedido também foi negado, sob a justificativa de não haver razão para colocar em dúvida a autópsia oficial. Mais tarde naquele mesmo dia, Natália foi ao necrotério número 11. Ao chegar, foi informada de que o corpo de Sergei não estava guardado em uma unidade refrigerada porque o necrotério tinha cadáveres demais e o corpo entraria em decomposição se não fosse sepultado imediatamente. Quando Natália perguntou se o corpo poderia ser liberado para a família, a fim de realizarem uma cerimônia religiosa com o caixão aberto, o servidor negou imediatamente. O corpo será liberado apenas para o cemitério. A família tinha que providenciar para que o enterro acontecesse no dia seguinte, e Natália, a viúva e a tia de Sergei foram ao necrotério para entregar um terno escuro, uma camisa branca imaculada e uma gravata azul listrada. Esperavam poder ver Sergei uma última vez. O médico legista concordou com relutância e as conduziu por uma escada para um andar abaixo e depois por um corredor até chegar a uma sala no subsolo. A sala era escura e tinha um acachapante e nauseante odor de formol e morte. 15 minutos depois, o legista apareceu empurrando uma maca sobre a qual estava o corpo de Sergei e disse: "Agora vocês podem dizer adeus." Sergei estava coberto até o pescoço por um lençol branco. Natália tinha uma vela que queria colocar entre os dedos dele para o enterro, seguindo a tradição ortodoxa. Quando puxou o lençol, ficou chocada ao ver ferimentos escuros nos nós dos dedos e lacerações profundas em seus pulsos. Diante daquela imagem, as 3 mulheres perderam o controle e desmoronaram. Beijaram a testa de Sergei, choraram e apertaram suas mãos feridas. Depois entregaram as roupas ao legista e foram embora. Em 20 de novembro de 2009, um caixão marrom de madeira emergiu do necrotério e foi colocado em uma van. A família seguiu até o cemitério Preobrazhensky, na região nordeste de Moscou. Ao chegarem, os amigos de Sergei tiraram o caixão do carro funerário e o colocaram em um carrinho. Com muitos de seus amigos e familiares carregando grandes arranjos de flores, a procissão seguiu até a sepultura. O caixão foi deixado cuidadosamente ao lado da cova e sua tampa retirada e encostada na sua parede externa. Sergei estava perfeitamente vestido e coberto por uma mortalha de algodão que ia até o peito. Ele estava com uma cor boa. Embora todos ali pudessem ver marcas de violência em seus pulsos e nos nós dos dedos, Sergei parecia em paz, e foi assim que seria sepultado. Familiares e amigos se despediram um a um, deixando rosas vermelhas a seus pés. Natália e a viúva, Natasha, colocaram uma coroa de rosas brancas em torno de sua cabeça. Elas choraram e choraram e choraram. Depois tornaram a colocar a tampa no caixão, que foi baixado à sepultura. Praticamente no instante em que Sergei morreu,
começaram a brotar sinais de acobertamento em todos os órgãos de segurança russos. Em 18 de novembro, a Agência Estatal de Investigações anunciou: não foram identificados fundamentos que justifiquem a abertura de uma investigação criminal sobre a morte de Magnitsky. Em 23 de novembro, 3 dias após o sepultamento, o gabinete do Procurador-Geral da Rússia divulgou uma nota afirmando que não encontrara nenhum malfeito por parte de oficiais e nenhuma violação da lei. A morte foi decorrente de insuficiência cardíaca aguda. Finalmente, em 24 de novembro, o diretor do presídio Matroskaya Tichina declarou: não foi detectado nenhum abuso. Todas as investigações sobre a morte de Magnitsky devem ser encerradas e seu caso arquivado. Mas o caso de Sergei não desapareceria assim, sem mais nem menos. Cada prisioneiro tem um jeito de lidar com o infortúnio de estar encarcerado. O de Sergei era escrever tudo. Em seus 358 dias preso, ele e seus advogados protocolaram 450 queixas, documentando até os mínimos detalhes sobre quem fez o que com ele, quando, onde e como fizeram. Essas queixas, somadas às provas que vieram à tona desde então, fazem do assassinato de Sergei o mais bem documentado caso de abuso de direitos humanos conhecido na Rússia nos últimos 35 anos. Na semana seguinte à morte de Sergei, sufoquei por completo minhas emoções. Tinha me esforçado ao máximo para conquistar algum tipo de justiça na Rússia, mas o coro ensaiado de negações era profundamente desanimador. Ao chegar em casa na noite de 25 de novembro, sentei-me à mesa de jantar com Helena, fechei os olhos e coloquei as mãos na cabeça. Tinha a esperança de que ela massagearia meu pescoço ou diria alguma coisa que faria tudo melhorar, como tantas vezes já tinha feito. Mas naquele momento ela parecia estar distraída com outra coisa. Levantei a cabeça e a vi lendo, absorta, um e-mail em seu BlackBerry. O que houve? Ela ergueu a mão, indicando que eu deveria esperar, leu um pouco mais e finalmente disse: Medvedev acabou de convocar uma investigação da morte de Sergei. O quê? O presidente Medvedev vai abrir uma investigação? Sério? Sim. Aqui diz que ele foi informado sobre o caso por seu secretário de Direitos Humanos e que determinou ao Procurador-Geral e ao Ministro da Justiça a abertura de um inquérito. Meu celular tocou quase no mesmo instante em que Helena me contava a novidade. Era Vladimir. Bill, você viu a notícia de Medvedev? Sim, Helena e eu estamos lendo. O que você acha? Bill, você sabe que nunca acredito em nada do que essas pessoas dizem, mas mal não vai fazer, não é? Suponho que não. Embora nada fosse capaz de mudar o fato de Sergei estar morto, essa medida pelo menos indicava que poderia haver uma rachadura nas fundações que sustentavam o mal na Rússia. Talvez, apenas talvez, a Rússia não seguisse no caso de Sergei o método Katyn de mentir sobre tudo. 2 semanas depois, no dia 11 de dezembro, a porta-voz de Medvedev anunciou que 20 agentes penitenciários seriam demitidos em decorrência da morte de Sergei. Quando ouvi isso, comecei a imaginar os torturadores de Sergei sendo presos em suas casas e jogados nas mesmas celas onde ele agonizou. Infelizmente, horas depois, naquele mesmo dia, Vadim se aproximou da minha mesa com um olhar sombrio, trazendo consigo um punhado de papéis. O que é isso? Perguntei, sinalizando com o queixo para as folhas na mão dele. O nome dos agentes penitenciários demitidos. 19 deles não tiveram absolutamente nada a ver com Sergei. Alguns trabalhavam em prisões localizadas no outro lado do país, como em Vladivostok e Novosibirsk, a milhares de quilômetros de Moscou. Algum deles teve algum tipo de relação com ele? Mas isso é balela. Claramente é uma cortina de fumaça. Em oposição frontal às negativas e falsas demissões, a Comissão de Fiscalização Pública de Moscou, CFPM, reagiu divulgando um relatório no dia 28 de dezembro. A CFPM é uma organização não governamental com poderes para investigar violência e mortes suspeitas nas prisões de Moscou. Pouco depois da morte de Sergei, a comissão abriu sua própria investigação independente, dirigida por um homem incorruptível chamado Valery Borshev, que entrevistou guardas, médicos e detentos que tiveram alguma relação com Sergei. Além disso, ele e seu time leram as denúncias apresentadas por Sergei, bem como os prontuários oficiais escritos sobre ele. As conclusões do relatório eram definitivas. Cuidados médicos lhe foram sistematicamente negados. Foi submetido a tortura física e psicológica. Seu direito à vida foi violado pelo Estado. Investigadores, procuradores e juízes contribuíram para as condições de tortura a ele impostas. E finalizando, após sua morte, autoridades mentiram e esconderam a verdade sobre sua tortura e as circunstâncias do óbito. Borshev entregou esse relatório a 5 diferentes órgãos governamentais, entre os quais a Presidência da República, o Ministério da Justiça e a Procuradoria-Geral. Nenhum deles respondeu. Para as autoridades, não importava que a Novaya Gazeta tivesse publicado, sem cortes, os diários de prisão de Sergei na primeira página e que todo o país tivesse lido. Não importava que o nome de Sergei tivesse sido mencionado em 1148 matérias na Rússia e em 1257 no Ocidente após sua morte. Não importava que o assassinato de Sergei tivesse violado o pacto social aceito por toda a sociedade. Se você não mexer com nada que é controverso, política, direitos humanos ou qualquer coisa que tivesse a ver com a Chechênia, pode tocar sua vida tranquilo e saborear os frutos do regime autoritário.